Eu sou Scud, bem-vindos a esse canal. Ontem tivemos a manifestação do dia 2, ontem domingo. Algumas pessoas que foram lá falaram que foi maior do que as anteriores, outras pessoas dizem que não, e algumas pessoas dizem que até foi inclusive maior do que as 7 de setembro, a manifestação dos bolsonaristas. E a mídia, alguns setores da mídia dizem que não, que foi menor do que as anteriores, inclusive a dos bolsonaristas. Bom, e aí fica a critério de vocês. Eu achei que não encheu tanto quanto deveria ter enchido ontem, né, nessa manifestação de ontem. Achei cheio, sim, dependendo do lugar. Certos lugares no Rio de Janeiro, na Avenida Paulista, né, certos locais encheram bastante. Bom, e quem se destacou nessa manifestação foi o Ciro Gomes. Né, ele teve uma fala bem ácida, né, foi o discurso dele contra o Bolsonaro ok, né, é válido. Agora, quando ele alfineta os vermelhos, aí é que o bicho pega, né? E o bicho pegou. Tivemos confusão, algumas pessoas dizem que rolou agressão, teve pedras em cima do Ciro, garrafa, né? Claro que não pegou, né? Senão teria dado um M gigante, né? Se o Ciro tivesse sido lesionado de alguma forma, né? Mas nada, ele saiu ileso. Só que algumas pessoas dizem que houve isso por parte de alguns petistas, né? Gatos pingados, tá? Vale se dizer, porque nessas manifestações tem milhares de pessoas. Sempre vai haver uns 3 ou 4 ou 5 que vão fazer M, vão fazer cagada, né? E aí eu vi alguns militantes ciristas, né, dizendo que não, esses são os fascistas vermelhos, isso representa o PT, né, todo lulopetismo, isso representa o lulopetismo, a agressão de 3 ou 4 pessoas, enfim, né, são fascistas vermelhos, teve xingamentos inclusive maiores, né, discurso de ódio puro, né, uma infantilidade imensa, né? Enfim, mas o Ciro Gomes foi na sua rede social dizer que está tudo bem, que não, nada vai intimidar, nada, né? E vai ficar por isso mesmo. Bom, a minha opinião é o seguinte: uma coisa é o Ciro Gomes, tá? No qual ainda tenho respeito, e outra coisa é uma parcela da militância cirista, tá? Não estou generalizando como essas pessoas fazem com os petistas. Eles generalizam e têm um discurso fascista, né, de aniquilar um partido por inteiro, de aniquilar o lulopetismo por inteiro, né, generalizando. Né? Não dá para ter diálogo com esse tipo de pessoa, porque essa narrativa cancela qualquer tipo de diálogo. Você pegar a confusão que acontece por conta de 3, 4 pessoas e falar, olha, isso é o Lula, representa o lulopetismo, tá vendo como os canalhas eles são, fazer discurso de ódio, isso para mim é mau caratismo, é desonestidade intelectual, isso é uma coisa infantiloide, isso é coisa de infantil, de criança. Ó, tá vendo? Tá vendo? Isso aí, ó. Então a estratégia dessa galera é atacar o tempo todo os lulopetistas, o Lula, é atacar o tempo inteiro, fazer discurso de ódio, não é opinião, não é crítica, é discurso de ódio puro, o tempo todo. Né? O Bolsonaro vira uma mocinha porque quase não é citado. E depois o Ciro Gomes não pode ser vaiado. O Ciro Gomes foi vaiado. E aí acontece a confusão, se fazem de vítima, tá vendo? Quer dizer, essas pessoas atacam, provocam e atacam o tempo todo
para quando você reagir, eles vão falar, tá vendo? Vocês igualam, vocês são Lula bolsopetistas, vocês são igual aos bolsonaristas. Isso é a estratégia mais canalha que existe, mais fascistoide que existe. Os bolsonaristas fazem isso. Eles atacam, para aí, quando surge uma oportunidade de reação da parte da esquerda, o que eles fazem? Pegam esse mesmo caso, né? Pegam esse fato que não corresponde às pessoas que foram, a milhares de pessoas que foram manifestar, não representa, e dizem que isso representa um todo. E diz que isso representa o lulopetismo. É a coisa mais fascistoide e não dá para dialogar com esse tipo de pessoa, sabe? Eu sinto muito, mas não dá para dialogar com esse tipo de pessoa. Vocês parecem aquele careca lá, aquele reacionário, igualzinho. Né? Igualzinho aquele careca reacionário. Né? Então, essa é a minha opinião, tá? Eu não estou generalizando. Eu tenho vários amigos ciristas, eles não são exacerbados, não são extremistas, sabe? Eles são progressistas, tá? E essa parcela do que eu estou falando, da militância, para mim não é progressista, não é de esquerda, não está perto do espectro centro-esquerda, não tem nada de centro-esquerda. É uma galera que aplaude o MBL, defende MBL, exalta MBL, é uma galera que exalta a direita. Então, o lugar de vocês é vocês que são fascistoides, é vocês que deveriam estar aliados ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Porque o discurso dessa parcela, desse pequeno, né, povo que eu vejo nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, é o povo que deveria alinhar com o Bolsonaro, né? Agora, a respeito da briga, tem confusão em todos os partidos. Tem confusão, tem idolatria e fanatismo em todos os partidos. Claro que são uns imbecis, nada justifica agressão ao Ciro Gomes, eu não defendo violência, certo? Agora, culpar o Lula, sabe? Culpar a militância petista, culpar a galera petista por conta disso, dessa confusão, aí não. Aí é muita desonestidade, camaradas, realmente, certo? Então eu peço para essa parcela da militância menos. Os ódios estão muito acirrados, sabe? Peço que vocês fiquem mais serenos, entendeu? O Ciro Gomes mandou bem de ir lá, teve a união de vários espectros, de vários partidos, a manifestação foi positiva. Vocês só pegam um copo vazio, metade vazio, e não vê o lado metade cheio. Vocês conseguem entender? É puro discurso de ódio, e a gente não vai cair nesse papo infantil de discurso de ódio, nesse embate entre o PDT e o PT. A gente não vai cair nisso, certo? Então cada um segue na sua, aprendam a respeitar, a não generalizar, entendeu? A não unificar, né? Simplificar o gesto de algumas pessoas e falar que, olha, é isso e acabou, entendeu? Isso cerceia qualquer debate, isso cerceia qualquer diálogo. A minha opinião é essa. Eu vi ciristas comentando, alguns das militâncias, falando, olha, Ciro Gomes foi para a manifestação com a MBL e foi super aceito, foi super coisa, não deu nada, não deu confusão. E claro, o Ciro Gomes, como eu disse nesse vídeo aqui, o Ciro Gomes passa o tempo todo atacando o Lula, né? É PNDL, Projeto Nacional de Destruição do Lulopetismo.
né? Passa o tempo todo, ao invés de ficar falando do PND, ao invés de fazer a sua campanha, né, falar dos seus projetos, passa a 80% falando mal do Lula. Então vocês querem o quê? A página trabalhista xingou a rodo os petistas. Eles não xingam uma parcela de petistas, veja bem, eles xingam todos os petistas. A raiva, o ódio é muito maior. Consegue entender isso? E eu não vejo, até onde eu sei, eu não vejo o Lula fazendo isso com Ciro Gomes. O Lula não precisa fazer isso com Ciro Gomes, com o que o Ciro e a sua militância, que é pior do que o Ciro Gomes, faz com o lulopetismo, com o Lula, certo? Então eu vou mandar um recado para essa militância. Tira o ódio do seu coração, tira a arrogância, tira essa narrativa fascistoide de querer ter ódio a qualquer custo, de generalizar tudo, de culpar tudo um único partido, que é o maior partido do campo do espectro da esquerda, né? Vocês querem o quê? Né? Também fica difícil, né, lutar contra isso. Né? E eu conheço várias pessoas importantes no qual eu admiro, várias não, algumas pessoas que eu admiro dentro do PT, certo? Eu não posso demonizar o PT, eu não posso atacar o PT a todo custo, sabe? Eu convivi e vi vários ataques ao PT, muitos, a maioria eram fake news, ao longo desses 15 anos. Eu já estou vacinado, sabe? Já estou medicado contra isso, entendeu? E essa narrativa não vai levar as pessoas a lugar nenhum, né? Se vocês querem uma terceira via, pega uma terceira via, né? Agora, não dá nem para falar o que é a terceira via por enquanto. Para algumas pessoas, terceira via é a direita, é a centro-direita, aliás. Para outros, a terceira via é o Ciro Gomes. A gente não sabe. A gente tem Ciro como candidato, a gente tem o Bolsonaro, né, como candidato, né, porque ele já faz campanha, e isso é errado. Temos o Lula não tem nada certo por enquanto, e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ficando por aqui, já me estendi demais. Valeu, falou, e paz, paz.